Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em fevereiro de 2024, mês da mini-lua e do ano bissexto. O ano 2024 é um ano com 366 dias e no mês de fevereiro temos aí 29 dias. Mas antes, a gente vai aqui para a tela para a visibilidade dos planetas, aqueles que são visíveis a olho nu, na ordem do mais próximo ao mais afastado em relação ao Sol, portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A começar aqui pelo planeta Mercúrio, que ele vai ser visível no sentido leste, sentido onde o Sol nasce, antes do amanhecer, do período aí do início até a penúltima semana de fevereiro de 2024. Então a gente pode vê-lo aí a leste antes do amanhecer, do início até a penúltima semana deste mês de fevereiro. Ele vai depois ficar aí ofuscado na última semana de fevereiro, ainda ofuscado na primeira semana de março e somente aí a partir da segunda semana de março ele vai reaparecer no céu, não mais a leste, aí vai ser visível a oeste. Então a gente repara que se temos aí a intenção para observar o planeta Mercúrio a leste, então vai predominar aí no mês de fevereiro, do início até a penúltima semana a leste. Um detalhe, né, que a considerar o início do mês de fevereiro, ele vai estar razoavelmente alto ali para as condições de observação do Mercúrio e depois ele vai ficar cada vez mais baixo, ou seja, do início até a penúltima semana de fevereiro. Na última, ele já vai estar ofuscado. Na primeira semana de março ainda ficará ofuscado, ou seja, transita o mês de fevereiro para março, também é a transição aí de Mercúrio sair da visão de leste para oeste. E ele só vai reaparecer, embora ainda muito baixo, em relação ao horizonte oeste a partir da segunda semana de março. Então vamos aproveitar aí do início até a penúltima semana do mês de fevereiro para observar o planeta Mercúrio. Seguindo aqui as datas, a gente já repara, né, ele ficando aqui mais baixo em relação ao horizonte leste, sentido onde o Sol nasce, isso antes do amanhecer, até que em 9, aqui 9 de fevereiro, porque 8 a gente até repara ele aqui próximo, mas é no 9 em que essa aproximação da Lua com Mercúrio é um ligeiramente mais próximo, aparentemente, um do outro. No 8 aqui a gente vê, né, a Lua e Mercúrio, porém, um pouquinho mais ficarão próximos um do outro, aqui me referindo à conjunção da finíssima Lua minguante com o planeta Mercúrio. O interessante é que em 9 de fevereiro é a Lua nova. Então isso aí se dá horas antes da Lua nova. Então a Lua vai estar muito baixa, prestes ali ao amanhecer, para poder você vê-la próxima aparentemente aqui do planeta Mercúrio. Mercúrio vai estar um pouquinho aí mais alto do que a posição da finíssima Lua minguante. Finíssima se tratando aí de um dia antes da lua nova ou um dia depois, que aí num dia depois é a finíssima lua crescente. Neste caso aí não é nem um dia antes, né? São horas antes da lua nova de fevereiro, que é no dia 9, mas aí é porque está horas antes da lua nova de fevereiro. Então, antes do amanhecer de 9 de fevereiro, a lua estará próxima aparentemente do planeta Mercúrio. A gente até repara e vai ser necessário aí você ver e precisar ter um horizonte leste desobstruído, porque a gente repara, né, que a conjunção se vai dar muito baixa em relação ao horizonte leste, então é necessário você ter essa visão aí sem obstáculos físicos, naturais,
para poder observar aí tanto Mercúrio como também a Lua, aí, que vai estar bem baixinha. E quando você conseguir vê-la, vai perceber aí aquele fenômeno chamado da luz cinérea, que é a luz do Sol que chega indiretamente nessa grande área da Lua. Diretamente está aqui, ó, nessa fina fração que mal dá para a gente ver, porque está quase alinhado Sol, Lua e Terra. Então aqui dá para ver aqui bem fininha. E essa grande área sendo iluminada indiretamente é que a luz do Sol está chegando na Terra e a Terra está refletindo para essa grande área aqui. Um observador situado aqui na superfície da Lua, nessa face aqui voltada para a Terra, veria a Terra cheia, né? Fazendo uma analogia aí, porque o luar, quando a Lua está cheia, ele clareia, né? À noite, você consegue ver comparado a uma noite sem Lua, né? Você consegue até ver ali a paisagem noturna, tudo escuro, mas quando tem a Lua, ainda mais uma Lua cheia, clareia bastante. Nesse caso, quem está fazendo esse efeito aí, em vez de o luar, né, da Lua cheia, na analogia aí é a Terra cheia, aí é a Terra funcionando como um rebatedor, preenchendo essa outra grande área aqui. E é um belo fenômeno de apreciar. Isso em 9 de fevereiro, antes do amanhecer, a leste, sentindo onde o Sol nasce. Aqui a Lua próxima do planeta Mercúrio, brilhante. E depois ele vai perder mais esse brilho e vai ficar mais baixo até a penúltima semana. A gente pode até adiantar justamente essa parte, mostrando aqui as datas. Tá vendo? Aí na penúltima semana, ele está muito perto, ofuscado, para depois ele só reaparecer a oeste, sentido onde o Sol se põe, a partir da segunda semana de março. Porque, como eu citei, final de fevereiro e início de março, ele vai estar aí ofuscado pelo brilho do Sol. Então vamos muito aproveitar aí para observar o planeta Mercúrio. E a visibilidade do planeta Vênus. Vênus poderá ser visível em fevereiro de 2024 por todo um mês a leste, sentido onde o Sol nasce. Aí, a partir agora, dessa vez em fevereiro, a partir dos finais das madrugadas. É importante destacar, e digo isso porque nos meses recentes, né, ainda novembro, dezembro de 2023, janeiro de 24, a gente estava vendo aí, podendo ver, né, Vênus a partir de meados das madrugadas, o que era bom, a gente estava com mais tempo de observação do planeta Vênus. Agora em fevereiro, a partir aí dos finais das madrugadas, aí é que poderemos ver o planeta Vênus. Então, já ficamos cientes assim que vai ser necessário esperar um pouco mais aí na madrugada para poder começar a vê-lo surgir no horizonte leste. E interessante que já havia citado essas informações de que daqui a alguns meses ele vai ficar aí ofuscado pelo brilho do Sol. Não é de imediato, mas ainda a gente vai poder ter essa oportunidade de observar o planeta Vênus. Somente aí no início do mês de maio de 2024, aí é que vai iniciar esse período aí de ofuscamento do planeta Vênus, né? Até o início de maio de 2024 a gente vai poder vê-lo a leste, encerrando, digamos assim, a temporada de observação dele a leste. É que depois aí do início de maio ele vai ficar ofuscado para depois é que ser visível a oeste, iniciando a temporada dele a oeste, depois ali do entardecer. Apenas para a gente saber aí o horário de visibilidade a partir dos finais das madrugadas em fevereiro e saber que temos meses, mas logo mais vai aí diminuir, né, esse tempo de observação do planeta Vênus. Então a gente está em fevereiro, teremos ainda março, abril, meses inteiros, para depois aí de abril
início de maio, aí ele vai ficar tão baixinho que ele vai depois aí ficar ofuscado pelo brilho do Sol. Mas até lá a gente também está acompanhando e ainda teremos esse privilégio de ver por esses próximos meses o planeta Vênus, conhecida aí como a estrela d'alva, a estrela da alvorada, amanhecer, a estrela da tarde, tem o alvorecer da manhã, matutina, e tem a estrela vespertina aí da tarde, né? Embora seja tratado popularmente, né, como estrela d'alva, né, da alvorada, amanhecer, como citei, ou vespertina da tarde, ele aí é um planeta, né? Tem uma reflexão muito grande, a atmosfera muito reflexiva, e aí a gente vê o planeta Vênus tão bonito, né? Tão brilhante no céu. É bem marcante, né? É quando você já está ali a observar o céu, noite, noites e madrugadas, já tem um hábito de observação, você vai distinguir e ver que depois do Sol e da Lua, como ele é de fato, é o terceiro corpo celeste mais brilhante do céu. E seguindo aqui as datas, a gente até está reparando ele ficando mais baixo, mesmo a partir dos finais das madrugadas, mas ainda bem visível. E em 7 de fevereiro, aqui a partir do final da madrugada, por volta das 4 horas da madrugada de 7 de fevereiro, por isso que é importante acompanhar aqui o post dos destaques do céu e as publicações em nossas redes sociais, que a gente divulgou aí a conjunção do planeta Vênus com a fina lua minguante. Isso a partir do final da madrugada de 7 de fevereiro, a fina lua minguante em conjunção com o planeta Vênus. É uma das mais majestosas conjunções, realmente magnífica, pois depois do Sol, você tem o Sol, o segundo corpo celeste mais brilhante do céu, a Lua, o segundo se encontrando com o terceiro mais brilhante, que é o planeta Vênus. Então, é bem marcante. Um detalhe interessante é que abaixo aqui, né, dessa conjunção da Lua minguante com Vênus, a gente tem aqui Marte abaixo, que depois a gente vai citar já sobre Marte, e a gente já vê o planeta. Isso é interessante que, além de uma conjunção, você tem outros objetos a poder observar. Isso é final da madrugada, antes do amanhecer, ó, você vai ter Marte e mais abaixo Mercúrio, que, como citei, visível no céu só a partir da penúltima semana de fevereiro, que não está mais. Então você vai ter 3 planetas visíveis a considerar o final da madrugada, mas especialmente aí antes do amanhecer. Isso na mesma oportunidade de observação da conjunção de Vênus com a fina lua minguante, em 7 de fevereiro, a partir do final da madrugada. E aí, seguindo as datas, a gente vai reparar essa conjunção aqui que já está começando a se configurar aqui, que é a conjunção de Vênus com Marte em 22 de fevereiro. Veja que Vênus baixou um pouquinho, a considerar final da madrugada, 4 horas da madrugada. Está aqui só um pouquinho mais, uns minutos depois, só para você observar melhor. Então, a partir aí do final da madrugada de 22 de fevereiro, a leste, sentido onde o Sol nasce, que é o sentido que você vai poder ver o planeta Vênus por todo o mês, teremos aí a conjunção planetária Vênus com Marte. E aqui a aproximação aparente entre os dois é de 37 minutos de arco. Dependendo da ampliação que você utilizar, se caso possui um telescópio, mesmo com uma boa ampliação, você ainda vai poder vê-los no mesmo campo de visão. É interessante. Binóculo vai dar, dependendo aí do campo de uma teleobjetiva, ainda vai dar para vê-los. Mas um telescópio, outro equipamento que você possa ampliar mais, né, até a teleobjetiva, aí você vai
aproximar mais dos dois e vai poder vê-los ainda no mesmo campo de visão. Aí que, dependendo da sua ampliação, se for muita, aí realmente não vai exceder, mas é interessante. Ambos estarão bem próximos um do outro. Só para relembrar, tivemos uma conjunção assim muito próxima, aparentemente, até de destaque assim do ano, que foi a de 27 de janeiro, foi ali Mercúrio com Marte. Dessa vez é Vênus que se encontra aí com Marte. A de Mercúrio com Marte em 27 de janeiro foi 20 minutos de arco, bem mais próximo, aparentemente, né? E agora é Vênus com Marte 37 minutos. Essas condições assim são muito boas para a gente observar, acompanhar a dinâmica de movimento dos planetas e entender isso mesmo sabendo que a gente está do ponto de vista aqui da Terra, como é que se dá essa movimentação, né? É interessante mesmo testemunhar aparentemente como isso se dá no espaço. Pronto, e se a gente mudar um pouquinho mais as datas, aí nota aquilo que eu citei, Vênus ficando cada vez mais baixo, mas ainda possível de ser observado bem ainda em fevereiro, a partir dos finais das madrugadas. Agora vamos para a visibilidade do planeta Marte. O planeta Marte ele está ganhando mais altura em relação ao horizonte leste, sentido onde o Sol nasce, e neste mês de fevereiro a gente já vai poder vê-lo a partir dos finais das madrugadas. Antes era em janeiro, era a partir do amanhecer. Então, antes do amanhecer, a gente está vendo o planeta Marte. Então, ele está agora em fevereiro, visível a partir dos finais das madrugadas. Ou seja, ele está sendo visível cada vez mais cedo, não tão tarde, prestes ali para o amanhecer. Então, a partir dos finais das madrugadas, já podemos ver o planeta Marte aí a leste, sentido onde o Sol nasce. Até, para não usar a palavra confunde, até coincide a visibilidade do planeta Vênus e Marte, né, neste mês de fevereiro. Você até repara ali que mais ao alto está Vênus e mais aqui abaixo o planeta Marte. Então, é bem interessante. Coincidem as informações de visibilidade de Vênus e Marte. Claro que a gente está percebendo, se Vênus está mais alto, ele surge primeiro, depois Marte. Mas isso é interessante, que a gente vai ver já já, que é o início de fevereiro, até o término, a gente vai ver esse algo interessante aí, que é essa dinâmica que eu tinha falado também há pouco, né? A gente vai observando, vai acompanhando, vai vendo essa movimentação e o entendimento vai sendo cada vez mais construído. Esse que eu falo que é o conhecimento observacional. Quando eu digo do mapa observacional mental, né? Você tem na mente um mapa de observação do céu, é também construir aí entendimento, conhecimento a respeito aí da movimentação planetária, objetos a observar, né, a olho nu, com binóculo, com telescópio. Então você tem aí a possibilidade de edificar mesmo um conhecimento observacional bem interessante e cada vez mais composto, né, mais enriquecido. Bem, então olhando aqui a visibilidade de Marte, a gente segue aqui as datas. Até que em 8 de fevereiro, um dia antes da lua nova, a finíssima lua minguante, até discreta aqui, parece que não está aqui, né? Mas olha ela aqui, ó, porque ela está bem fininha, a fração iluminada. A finíssima lua minguante se encontra aqui próxima, aparentemente, do planeta Marte. Isso em 8 de fevereiro, a partir do final da madrugada, a leste, sentido onde o Sol nasce, a finíssima lua minguante próxima aparentemente do planeta Marte. Temos aqui a presença, né, acima do planeta Vênus e
um pouco aqui depois, antes do amanhecer, o planeta Mercúrio. Então a gente já fica aí ciente do que vê ao redor dessa conjunção de 8 de fevereiro, conjunção essa aí do planeta Marte, próximo aparentemente da finíssima lua minguante, há apenas aí um dia antes da lua nova. E seguindo aqui as datas, focado aqui em Marte, em 22 de fevereiro, olha que interessante, né? Temos a conjunção e, para contextualizar aquilo, Vênus que surgia primeiro no céu para depois vir Marte, dessa vez pós 22, né, de fevereiro, a conjunção planetária Vênus e Marte, ou Marte e Vênus, né? O foco agora é em Marte. Aí vamos dizer que eles trocam de posição. Você vai ter Marte sendo visível primeiro, para depois ser visível o planeta Vênus. E tempo de visibilidade aí vai ser maior pós 22 de fevereiro. Visibilidade que eu me refiro é poder observar o objeto por mais tempo no céu, vai ser aí dessa vez o planeta Marte. Até então era Vênus, né? Claro, comparando Vênus com Marte, mas é interessante que é aquele contexto, né? Na prática de você perceber que teremos menos tempo de observação de Vênus e vamos ter mais tempo de observação de Marte aí posterior a 22. Outro detalhe interessante que é bom contextualizar, tinha falado em janeiro, ao longo do ano de 2024, a gente vai ter justamente isso. Marte sendo visível cada vez mais cedo, de pouco brilhante, bem pouco brilhante ali, quase pouco notável no céu, vai ganhar mais brilho até que, para encerrar o ano de 2024, em dezembro, dezembro vai ser aquele mês, digamos assim, já de preparativo mesmo, de observação de Marte, quanto ele está brilhante, visível nas noites, e que aí então, em 15 de janeiro do ano de 2025, ano que vem, o planeta Marte atingiu a oposição. Então, você acompanhando o planeta Marte vai perceber essa mudança, digamos assim, de aspecto, se for observar por telescópio, né? A fração iluminada dele vai aumentar, o disco aparente do planeta vai aumentar, de muito diminuto ele vai ficar maior, a olho nu brilhante, né? Aquele pouquinho brilho, depois ele vai ficar cada vez mais chamativo no céu, pode-se dizer assim. Então é bem interessante acompanhar o planeta Marte aí neste ano de 2024, mês a mês mesmo, para poder a gente ter essa comparação. Então, sim, eu tinha falado na separação angular de Vênus com Marte, aqui de Marte com Vênus, só recapitulando, 37 minutos de arco, bem próximos aparentemente. Isso a partir do final da madrugada de 22 de fevereiro. Aqui já não dá para ver. Tá o planeta Mercúrio, né? Mas ele tá bem baixinho, já tá na área de ofuscamento, tá vendo? Mas é bom citar. E depois aí do dia 22, aquilo, né, que eu tinha falado. Eu paro aí, que é o 29 de fevereiro, Vênus mais baixo, Marte mais alto. Então vamos aí muito aproveitar para observar o planeta Marte em fevereiro e acompanhá-lo neste ano 2024. Agora a visibilidade do planeta Júpiter. Júpiter que poderá ser visível em fevereiro de 2024, do início até pouco antes dos finais das noites, ou seja, temos aí a tendência de ver por menos tempo no céu o planeta Júpiter. Ele que em janeiro, o planeta Júpiter, ele era visível na área mais alta do céu, quando anoitecia, ali chamado a área do zênite, o ponto mais alto
acima de nós observadores. E agora, em fevereiro, ele ainda está alto, um tanto próximo ali do zênite, mas ele já está alto em relação ao horizonte oeste. Ou seja, ainda temos uns meses para observar o planeta Júpiter, mas cientes que ele está cada vez rumo a oeste, até que depois ele vai ficar cada vez mais baixo em relação ao horizonte oeste. Ainda assim, em fevereiro, dá para a gente bem apreciar aí quase que por todas as noites, né? Porque é do início até pouco antes dos finais das noites de fevereiro. Então, por quase todas as noites, a visibilidade do planeta Júpiter. Lembrando aí que o destaque de observá-lo, o planeta Júpiter, claro que ele vai depois vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol, ser visível nas madrugadas, até que ele vai reaparecer para ser visível no período madrugadas, depois noites, isso até que em 7 de dezembro ele vai atingir a chamada oposição, bem visível, aí em 7 de dezembro, ou seja, já percebo aí que novembro já veremos bem destacado o planeta Júpiter e o auge, digamos assim, será o mês de dezembro, o início principalmente. Então, novembro, dezembro de 2024 serão bem de destaque para a observação do planeta Júpiter. E aqui, seguindo as datas, aqui a gente vai seguindo aqui as datas em 14 de fevereiro. 15 também dá, mas 14 ele vai estar ligeiramente mais próximo, aparentemente, da Lua crescente. Então, altos em relação ao horizonte oeste, aqui west, e temos aqui a Lua crescente em conjunção com o planeta Júpiter. Isso aí em 14 de fevereiro. Então, altos em relação ao horizonte oeste, poderemos apreciar aí o gigante gasoso, né, o maior planeta do sistema solar, Júpiter, em conjunção aí com a Lua crescente. Conjunções essas, né, que ambos ficam próximos aparentemente, né? As distâncias reais são bem distintas, né? Lua muito, muito, muito mais próxima de nós aqui da Terra, se comparada aí ao planeta Júpiter. Isso em 14 de fevereiro é a conjunção de destaque. Então vamos aí apreciar o planeta Júpiter, ainda aí alto em relação ao horizonte oeste, no mês de fevereiro. E agora a visibilidade do planeta Saturno. O planeta Saturno, ele vai ser visível em fevereiro do entardecer para o anoitecer, ou seja, a gente tem um pouco tempo de observação do planeta Saturno, isso a oeste, sentido onde o Sol se põe. E a considerar aí do início até a penúltima semana de fevereiro, a gente vai vê-lo aí a oeste. Ou seja, o início de fevereiro ele está nessa posição aí de, pode-se dizer, razoavelmente baixo, mas depois, num entardecer, ainda belisca ali a visão dele no anoitecer. Porém, até a penúltima semana de fevereiro, aí ele vai ficar tão baixo que mesmo no entardecer, aí não vai dar para vê-lo. E da penúltima até a última semana de fevereiro, aí ele vai ficar ofuscado pelo brilho do Sol. Então você tem aí para observar, temos essa possibilidade de observar Saturno do início até a penúltima semana a oeste. Depois da penúltima para a última, aí ele vai ficar muito próximo aparentemente do Sol. Isso aí torna ele ofuscado, não é seguro observar e é inviável e também não dá, né? O brilho do Sol é muito assim ofuscante e perigoso, né? Não aconselho a observar objetos próximos, aí aparentemente do Sol. E depois dessa transição,
Aí Saturno vai reaparecer a partir da segunda semana de março a leste. Só pegando aí um gancho, tem umas características assim de visibilidade de Saturno que parece a de Mercúrio. Só que enquanto de Saturno é sair do oeste para ser visível no leste, a de Mercúrio é saindo da visão do leste para ser visível ao oeste. É tipo uma troca, né? É uma maneira, se é que pode dizer assim, do céu compensar, né? Sai um planeta do oeste para vir um do leste e ocupar o lugar dele. É só um detalhe interessante. Uma substituição, né? Se fosse dizer assim. Mas que belo, né? O céu ainda preenchendo, digamos assim, os horários e os turnos para bem apreciarmos e observarmos. Então, bem interessante aí. Então, vamos aproveitar ainda esse pouco tempo de observação de Saturno em fevereiro, pois este mês de fevereiro é a despedida de Saturno a oeste. Mas, cientes aí, sabendo que penúltima semana e última de fevereiro, e ainda a primeira de março, né? Então você tem penúltima e última, fevereiro, e a primeira de março, ele é ofuscado pelo brilho do sol. É mais lento, né? Essa transição. E na segunda semana de março, aí ele reaparece muito baixo em relação ao horizonte leste. Isso aí é a visibilidade de Saturno. Depois dessa transição, isso fevereiro para março, né? Março, abril, os meses posteriores, aí teremos Saturno na madrugada, no período das madrugadas, depois ele ficará no período das noites e o destaque será a oposição de Saturno em 8 de setembro, para a gente bem apreciar ele no período de todas as noites e madrugadas, bem vistoso ao telescópio, 100% iluminado, que é uma característica, né, do planeta quando ele fica na chamada oposição. Isso vale para Saturno, a de Júpiter em 7 de dezembro e a de Marte, que eu tinha citado ali em 15 de janeiro de 2025. E por que eu estou citando essas datas? Porque você já vai se programando, mesmo naquela naturalidade da observação, mas já está ali, já com aquele marco, né, que tem aquele ápice de observação do planeta, neste caso, o planeta exterior. E ainda assim, mesmo assim, vai ter a possibilidade de ver o planeta Saturno em conjunção aí, no caso com a Lua, porque tem situações dessas, quando a transição ocorre no mês, que fica inviável pela aproximação do Sol, acontece de coincidir com a transição, uma conjunção, aí não pode, transição com o Sol, né? E a conjunção aí não, a gente não aconselha a ver. Nessa aqui quase que não dava, mas foi possível, em 10 de fevereiro. Então você viu aí, 9 de fevereiro é a lua nova deste mês, 10 de fevereiro aí é a finíssima lua crescente. Então depois aí do pôr do sol, temos aí Saturno em conjunção com a finíssima lua crescente, que é um dia depois aí da lua nova. Geralmente eu cito com esse termo, né? Finíssima lua crescente, próxima aparentemente de Saturno. Prefiram a visão, isso em 10 de fevereiro, isso a visão a oeste, sentindo onde o sol se põe, e prefira aí ver a partir de um horizonte sem obstáculos, porque realmente ambos estarão baixos em relação ao horizonte oeste. E ela aqui apresentando aquele fenômeno da luz cinérea. A luz direta do Sol e a indireta chegando aqui até a Lua, porque a luz do Sol vem até a Terra rebate, digamos assim, e clareia essa grande área da Lua, ficando aqui o tom acinzentado e a possibilidade de ver esse contorno, né? Você vê esse contorno. É um belo fenômeno. Tanto finíssima Lua minguante, como finíssima Lua crescente. Isso em 10 de fevereiro. Então vamos apreciar o planeta Saturno ainda no mês de fevereiro, mesmo sabendo aí que fevereiro é o mês de despedida dele a oeste, para reaparecer na segunda semana de março
a leste. E sobre aí, live dos planetas, já adianto, live das constelações, mas aí para o final do vídeo a gente faz uns breves comentários. E agora a visibilidade das constelações em fevereiro de 2024. Aqui é uma referência, o sentido leste, sentido onde o Sol nasce. A gente usa também de referência sempre o dia primeiro de cada mês, no caso aqui a cena na tela é 1º de fevereiro. Horário de referência também 20 horas. E essas constelações são algumas que são destaques. Então, essas que são destaques são algumas daquelas que a gente pode ver no período das noites, que é justamente o período que a gente utiliza aqui, que vai desde as 18 horas, com o ponteiro do relógio, até a meia-noite. Então, fica ali aquele período que corresponde ao período ali das noites, né? Bem mais selecionado esse período aí das noites, embora a gente também tem constelações nas madrugadas que nos meses posteriores elas poderão ser visíveis mais cedo e também pode ser aí visíveis no período das noites. Então, essas constelações, né, como citei, que são algumas daquelas que a gente seleciona, são destaques, a gente tem muitas outras a apreciar e a gente pode também aí detalhar e destacar também. Dessas constelações em fevereiro, adianto que uma boa parte delas são constelações da estação do verão. Antes até da estação do verão, a gente já podia apreciar outubro, novembro, na transição primavera para verão, dezembro de 23, e agora, né, que ainda janeiro, fevereiro, ou seja, dezembro de 23, janeiro, fevereiro de 24 são os meses do verão, até ainda na transição para a chegada do outono em março de 2024. Em outras palavras, digo que a maioria dessas constelações são ainda destaques das constelações de verão. A diferença é que elas estão posicionadas mais altas no céu. A gente já adianta ali ver a constelação de Órion, que já a gente detalha. E para esse mês de fevereiro, a gente tem aqui a destacar a constelação de Cocheiro, vizinha ali a Touro, né? Que embora não seja citada como destaque, mais presente ainda no céu. Então, Cocheiro, com a estrela Capela, a Alfa, a mais brilhante estrela da constelação de Cocheiro. Na sequência, não falei citada, mas sim está, é a constelação de Touro. Quem não está citada é Perseu. Então, Cocheiro aqui, vizinha aí a constelação de Touro, sendo que está mais alta no céu, com a estrela aqui Aldebaran, a Alfa, a mais brilhante estrela da constelação de Touro, uma gigante laranja, né, que está aqui aparentemente, né, entre as estrelas do aglomerado aberto das Íades. Muito bom de observar a olho nu, e com binóculo aí fica mais vistoso esse aglomerado das Íades. Se eu fazer um pouquinho de nada aqui, tem esse conjuntinho, né, de estrelas aqui distantes, né, num zoom aqui alto, mas no zoom in você poderia ver aqui as Pleiades, aglomerado aberto, mais brilhante, visível a olho nu, aqui na constelação, na área da constelação de Touro. E na sequência, mais abaixo aqui, falei sobre Cocheiro, Touro. Mais abaixo temos a constelação de Gêmeos, com as estrelas Castor e Pollux, Alfa e Beta, dessa constelação respectivamente, sendo que quando se diz Alfa é a mais brilhante, Beta a segunda mais brilhante, mas aí é uma constelação de exceção, constelação de Gêmeos, em que a Alfa é a segunda mais brilhante e a Beta é a mais brilhante.
é que no passado o Castor era mais brilhante do que Pollux quando registrado, e depois ela perdeu mais brilho. Pollux é que é mais brilhante. Então, bem interessante aí. Assim como quem também é uma exceção e é uma constelação ainda de destaque, não só do céu, mas também do período do verão, transitando ainda para futuramente aí em março, com a chegada do outono, como citei, ela vai ficar cada vez mais alta, do zênite para rumo ao oeste, é a constelação de Órion. Ela aqui bem destacada. Por volta das 20 horas, ela está no zênite. Se você considerar o anoitecer, ela ainda está antes do zênite, né? Que é essa área, local mais alto do céu, acima de nós observadores. Está aqui a exuberante, belíssima constelação de Órion, com as estrelas Alfa e Beta, respectivamente é Betelgeuse e Rigel ou Rigel. Por ser exceção, Betelgeuse é a Alfa, era mais brilhante quando registrada. Atualmente, né? Atualmente que eu digo, né? De uns tempos para cá, Betelgeuse é menos brilhante do que Rigel. Ou seja, Betelgeuse é a alfa de Órion, que quando diz o termo alfa, que na verdade não é o termo, é a palavra, é a primeira letra do alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta. Aí a alfa é a mais brilhante e a beta é a segunda mais brilhante, só que aí, com exceção de exceção, Órion também é, assim como Gêmeos. Aí a, a mais brilhante não é Betelgeuse, a alfa, é a segunda, Betelgeuse é a segunda. E Rigel, que é a beta, deveria ser a segunda mais brilhante, né? É a primeira. Aqui temos na área central aí da constelação de Órion, ou seja, uma porção aí da constelação, as Três Marias, ou o cinturão de Órion. É que as Três Marias é como é popularmente conhecido o cinturão de Órion. Então, bela constelação de Órion. Cão Maior, vizinha aí, né? A posição aqui, Cão Maior, vizinha a posição de Órion, com a estrela Sirius, a estrela mais brilhante, alfa da constelação de Cão Maior, e a estrela mais brilhante do céu noturno. Bem brilhante aí a estrela Sirius, da constelação de Cão Maior. Depois aí temos Cão Menor, aqui ó, Procyon ou Procyon. Essas duas estrelinhas aqui formam a constelação de Cão Menor. E depois a constelação de Carina, aqui inteiramente visível, inteiramente visível. Constelação de Carina com a estrela Canopus, que é a alfa mais brilhante da constelação de Carina e é a segunda estrela mais brilhante do céu noturno. Então você tem a primeira, Sirius, e a segunda mais brilhante do céu noturno, a estrela Canopus. Então, belas estrelas, belas constelações para a gente apreciar também neste mês de fevereiro de 2024. E aí reforça esse que eu tinha citado, né? Live dos planetas, quando a gente estava no tópico de visibilidade dos planetas, mas também mais para frente aqui do vídeo é citar sobre a live das constelações, ao final aqui do vídeo. Lembrando que o tópico de visibilidade dos planetas e o tópico de visibilidade das constelações você pode ver no link aqui na descrição para o post dos destaques do céu em fevereiro de 2024. Lá você tem esses dois tópicos e pode acompanhar as datas, as informações, breves informações de, que são dicas, informações, orientações aí para observação, no caso aí das constelações e destaques do mês de fevereiro para a gente muito apreciar. E o evento de destaque, se podemos dizer assim, chamar assim, é a mini lua que ocorrerá aqui em fevereiro de 2024,
ou como a gente chama na astronomia, que é a lua cheia do apogeu. E aí é importante destacar, assim, bem detalhado as palavras, pois tem a superlua, que na astronomia é lua cheia do perigeu. Sobre a deste mês de fevereiro, a mini lua ou lua cheia do apogeu é quando você tem a lua na fase cheia, ela ali para estar 100% iluminada, hora, data, hora, minuto, com o que mais se coincide com a hora, né, data também, né, data, hora e minuto, quando ela está no apogeu. Então é quando você tem a lua atingindo a fase cheia e ela chegando no ponto da órbita mais afastada em relação à Terra, que é o apogeu. Quando a lua está cheia, você tem ali, que a gente já vai mostrar essas informações contextualizadas nos dados, você tem a data, a hora e o minuto de uma lua cheia coincidindo ali, ou quase que coincidindo, quando ela está mais afastada em relação à Terra, que é o apogeu, data, hora, minuto, aí você tem a mini-lua ou lua cheia do apogeu. Quando eu falo assim, data, hora, minuto, é que não dá para coincidir exatamente. Pode coincidir data, eu já vi situações de coincidir data, hora, a diferença de poucas horas, mas certo até então, acontecer de ser lua cheia naquela exata data, assim como eu citei, né? Mas com a diferença que não tem diferença de horas, não tem diferença de minutos ali, é realmente uma coisa raríssima. Então, quando há a coincidência de termos uma lua cheia em que ela está na sua posição de órbita mais afastada em relação à Terra, a gente tem aí a lua cheia do apogeu ou mini-lua. Chamar de mini-lua, meio que adaptando aqui para o português Brasil, pois no inglês, né, um americano, estadunidense, a gente vê popularizar o termo micromoon, né, microlua nesse caso, e que é esse conceito aí de lua cheia do apogeu. Então, quando você vê coincidir a lua cheia, a lua está na fase cheia com a posição da órbita em que ela está mais afastada em relação à Terra, aí você tem a lua cheia do apogeu ou mini-lua. Aí já vai remontar um pouco o que é o entendimento para superlua. Já só vou adiantar essa parte porque é bom a gente já entender um conceito e por que não compará-lo. Creio que dá para entender, não vai bagunçar a mente e o entendimento não. Que a superlua, que eu tinha visto vai ser em outubro de 2024, a superlua já é quando você tem a lua na fase cheia e aí coincide ou quase coincide quando ela está no ponto da órbita mais próximo em relação à Terra, que aí é o perigeu. Lua cheia do perigeu pode se chamar superlua. Lua cheia do apogeu pode se chamar minilua. Eu digo pode-se porque na astronomia a gente chama de lua cheia do apogeu, que é essa que vai ter em fevereiro de 2024, e a lua cheia do perigeu que vai ter em outubro. Porque superlua, ou até mesmo esse termo aí mini-lua, aí não é tão assim ainda popularizado, não é um conceito científico, é uma aceitação aí. No caso de superlua até que é aquilo, né? Quando ela está na distância média menor do que 90% do que a distância média Terra-Lua. Bem, então, mini-lua. Aí para contextualizar isso, eu vou mostrar aqui, depois é que eu vou voltar, né, para a parte ainda falar aqui sobre o ano bissexto rapidamente e outras informações no bloco final. Então, geralmente é no bloco final que eu falo, apresento aqui esse bônus que é das fases da Lua, que é justamente aqui você tem a Lua quarto minguante em 2 de fevereiro,
a lua nova em 9 de fevereiro, a gente citou muitas vezes sobre lua nova aqui no vídeo de destaque do céu. A lua quarto crescente em 16 de fevereiro. E aí a lua cheia com, aí entre parênteses, a palavrinha aí mini lua, né? As duas palavrinhas, né? Mini lua, que será aí na manhã de 24 de fevereiro, às 9h30. Para um efeito fotográfico é bom na madrugada de 24, né? Porque passado aí manhã, 9h30, se você for registrar para comparação, eu vou dizer já já, aí você tem manhã, tarde e finalmente na noite, e já vai estar defasado aí muitas horas. E o que é que eu estou querendo dizer? É que geralmente, eu até tento fazer isso, é comparar a superlua com a mini lua, lua cheia do perigeu com a lua cheia do apogeu. E aí você vai ter um diâmetro aparente em que a superlua ela é maior e a mini lua é menor. Então, em outras palavras, teremos aí a menor lua cheia de 2024, que será neste mês de fevereiro, né? A de março também é pequena. Mas isso aí é só é, um jeito assim engraçado de dizer, porque a gente não nota tanto assim a diferença. Observadores mais treinados, já mais experientes, com algumas metodologias de comparação, métodos de comparação, aí conseguem ver, conseguem perceber, né? Assim, fazer um parâmetro mental ali e consegue perceber. Mas assim, no geral ainda é desafiante e até mesmo, não só para o leigo é desafiante, mas até quem é mais experiente pode ser que nem note. Na fotografia, realmente você vai perceber, você compara ali, usando todas as situações iguais, que para poder fazer a comparação, ou seja, eu utilizo assim a mesma câmera, campo de visão, telescópio, né? Você preserva isso para poder fazer cientificamente aí o método, né, de comparação, e aí você consegue perceber que uma com a outra, superlua comparada a uma mini lua, é 14% menor, a mini lua é 14% menor em diâmetro aparente do que uma superlua e 30% menos brilhante do que a superlua. Então, tem essas características a lua cheia de fevereiro. Como eu citei, né? Isso comparado, indo para a parte científica, mas visualmente não deixa, não diminui a beleza aí da lua cheia de fevereiro. Então, se o observador quer e almeja comparar, como é manhã, né? 9h30, a lua já se pôs aí, você tenta registrar na madrugada de 24 de fevereiro, para fazer essa comparação lá com a lua cheia de outubro, né? A superlua de 2024. Que na comparação é que você fica e vê evidente uma menorzinha e a outra maiorzinha, você pode dizer assim. E muito interessante, né, para a gente ter essa informação de destaque que eu acho pertinente, né? Muito se populariza a superlua, por que não também enfatizar uma informação e popularizar sobre a mini-lua? E para contextualizar, sim, aqui é 24 de fevereiro, 9h30, distância, né? 405.917, a Lua vai estar na constelação Leão. Então, vamos memorizar aí 24 de fevereiro, 9h30, porque eu adicionei o perigeu e a ilustração do apogeu. Aí, por uma distância, por um intervalo de algumas horas, você tem aí, olha aí o apogeu, né? É em 25 de fevereiro. O apogeu é um pouquinho depois aí de quando a Lua está cheia, né? A Lua cheia 24, 9h30, então quase meio-dia, né? Dá o que mais? Tá dando mais que 24. Aí são as horas de intervalo aí para. É aquela parte que eu falei de coincidência ou quase coincidência, né? Hora, hora, minuto com a lua cheia com o apogeu, né? Quando ela se encontra no apogeu.
Então veja aqui que das luas cheias que tem mais coincidência vai ser a de fevereiro. A lua atinge aí às 9h30 da manhã de 24 de fevereiro, fase cheia, e no dia seguinte aí, 25 de fevereiro, 11h59, é que é o apogeu, caracterizando aí a lua cheia do apogeu ou mini-lua. Se eu fosse ver aqui a diferença em horas, aqui a diferença em horas, é isso mesmo, 24 horas é um dia, né? Então a diferença é de um dia e 2 horas. 24, 26 horas é a diferença dela cheia com um apogeu. Visualizando os outros intervalos, são bem superiores. A de março, lembra que eu disse que é quase uma mini-lua, mas ainda assim é bem maior a diferença. É um dia com mais 15 horas. Então, é mais expressivo. Então, a que vai ter a coincidência aí, é quase, né? Que é uma diferença de 26 horas entre a lua cheia e o apogeu, é a de fevereiro. Então, é muito bom ter aí informação, esse dado importante. E já já contextualizar aqui sobre o ano bissexto. E para concluir nessa parte de, não é de evento, mas é uma informação de destaque, é que o mês de fevereiro, em destaque é o ano, né? O ano 2024 é um ano bissexto, e aí, digamos que aonde se nota e se evidencia que é um ajuste aí de calendário, de data, devido ao movimento da Terra, a gente vai vou citar brevemente, é que a gente nota esse acréscimo aí do mês do ano de 2024 ser ano bissexto, com 366 dias, aí aqui no ano, no mês de fevereiro, melhor dizendo, é que no mês de fevereiro temos aí 29 dias, e aí é que a gente caracteriza e percebe aí essa característica aí do ano bissexto. Ou seja, é no mês de fevereiro que percebemos aí que ele tem um dia a mais, né? Normalmente o mês de fevereiro tem 28 dias, e ele aí passa a ter um dia a mais, 29 dias, e destaca aí o ano 2024 com 366 dias. E a gente vai vendo as informações, né, para poder compreender o que é que se trata, né, o ano bissexto, né. Tem umas informações, né, que eu já vi assim para a gente contextualizar, né, assim, ah, não é a justificativa, né, porque o ano é bissexto, por ter 366 dias, aí tem o 3, aí 66, aí pensa logo ali que é porque tem 2 6, aí é porque ele é bissexto. Não, isso aí é só para uma outra visão de tradução aí. Na verdade, tem um sentido, né, quando a gente se atém às informações que melhor explicam. Primeiramente, porque um ano, aí é importante saber, né, que é aproximadamente, um ano tem aproximadamente 365 dias. Quando a gente fala essa palavrinha aí, aproximadamente, já está dizendo, é aproximadamente 365 dias. Porém, se a gente for aí de maneira absoluta, né, são 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Então você está vendo aí que não é exato, um ano não tem exato 365 dias. Tem lá no calendário, marcando e tudo mais, mas tem a ver com a translação da Terra, a volta que a Terra faz em torno do Sol. Então, para compensar isso,
você vê 365 dias. Aí passa a cada ano 5 horas, 48 minutos, 46 segundos. São quase 6 horas que vai se acumulando, você pode dizer assim. Então, ah, a cada 4 anos, você tem quase, né? 4 vezes 6, se a gente for arredondar aí, vai ter aí 24 horas. Então, se a gente não ajustar, a cada 4 anos, se todo ano tiver 365 dias, não tiver esse, esse período aí, nesse intervalo de a cada 4 anos, para ter esse ajuste, aí é defasar um dia. Então, é no dia 29, ou melhor, é em fevereiro que é adicionado esse dia a mais, e aí ele fica com 29 dias. Temos aí, que às vezes o pessoal brinca, né? Em 29 de fevereiro. Bem, um dia ele ocorre, né? A cada 4 anos. Então, é importante saber por que ele tem essa origem, né? Que aí tem a ver com o movimento de translação, ou seja, o movimento da Terra em torno do Sol, que não é exato 365 dias. São 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Essas quase 6 horas, como eu citei, você soma 6, 12, 18, vai dar aí quase 24 horas. Então precisa compensar a cada 4 anos, acrescentando essas 24 horas ou um dia a mais aí no mês de fevereiro. É um mês mais curtinho, que por uma questão histórica tem justificativas, né, para ele ser o menor, e aí ele fica com 29 dias. Ah, isso do ano bissexto não é algo recente, né? Já é bem antigo, né? Tem aí que é desde a Roma antiga, 50 anos antes de Cristo, aí com na Roma antiga Júlio César, mas que aí depois do calendário romano, aí foi depois para o calendário gregoriano, né? E vale destacar que foi acrescido em 29 de fevereiro, né? Ou seja, fevereiro passou a ter 29 dias, isso somente no calendário gregoriano, a partir de 1582. Então você já está vendo aí que não foi todo o tempo que era dessa maneira, até porque citar as datas no calendário romano era bem diferente do que a gente está habituado hoje, né? E, uma outra informação, né, que tem bem interessante, sim, aí tem esse detalhe, né, que de como chamá-lo, né? Eu tinha ter visto aqui que era porque era a repetição do dia 24 de fevereiro, lá na época que era o calendário romano. Era a repetição do sexto dia antes do mês de março, né? Do início de março, né? Do primeiro de março. Então, por repetir, era assim, era chamar, né? Feito tem ali, ante diem bis sextum calendas martias, né? Que é antes de repetir o primeiro dia de março, né? Você tinha isso duas vezes. Você tinha um 24 de fevereiro, que era na época do calendário romano, duas vezes. Era 24 de fevereiro, aí no dia seguinte, 24 de fevereiro de novo. Veja que bagunça nos tempos atuais a gente tentar compreender, assimilar isso, né? Bem diferente, né? E é por isso que ficou duas vezes seis, né? Que era duas vezes o sexto dia antes do primeiro de março naquela época. E que hoje a gente entende, né, que o mês de fevereiro é com 29 dias, normal, né? Você tem 28, 29 para depois o primeiro de março. Então, bem interessante. Você tinha separado uns tópicos, né, para poder citar
mas achei pertinente, né, falar aí sobre o ano bissexto, o que tem a ver com isso do calendário, ou melhor, isso tem a ver com a translação da Terra, o ano solar, que a cada 4 anos precisa haver essa compensação, né? São quase 6 horas acumuladas, e aí, para não haver uma dissincronia, vamos dizer assim, entre o que a gente tem no céu com o que a gente conta aqui na Terra. Então temos aí essa compensação a cada 4 anos, o ano bissexto, um dia a mais, né, no ano, 366 dias, mas que historicamente a gente vai tendo, né, período romano, depois gregoriano e esse outro detalhe também que é a respeito de como é calculado, né? Como é que a gente sabe que um ano é bissexto, seja passado ou futuro? São os anos divisíveis por 4, né? Então, a gente 2024, 2020, 2016, né? Divisíveis aí por 4, a gente teve aí anos que foram bissexto, né? Até aqui no exemplo, né? Tem aí, ó, 24, futuro, né? 28, 32, 36 anos bissexto, né? Então, não precisa só você somar aí cada 4 anos, né? Só serem divisíveis por 4. Agora tem um detalhe, né? Que quando é um ano terminado 00, aí ele não é. Aí ele não é. Né? Sobre os anos terminados em 00. Como seria, né? É, no caso aí, quando você divide ele por 400, é como se pegar ali e poder dividir por 400, ele dá a divisão exata, né? Zero, aí tá ok. Vi aqui, né? Futuro, aí o ano 2400, né? É que vai ser aí bissexto. Não é final 00, né? Ah, bem interessante. Agora, anos 2000, salvo engano, não foi. 2004 foi, 8, 12, 16, 20 e agora 24. Aquele detalhe no final, 44, né? Só vendo aqui para exemplificar. Deu 5 aqui, tem que ter dado 0. Bem, então, ah, queria acrescentar e mostrar, né? Ou melhor, falar, né? Sei que foi verbalizado, mas que a gente pudesse compreender a respeito aí do ano bissexto, trazer aqui para o vídeo do Destaque do Céu. Eu sei que já teve vídeo do Destaque do Céu lá no ano de 2020, né? Mas eu não tinha citado, né? Às vezes ocorre, a gente vai trabalhando as informações e tenta, sim, é claro, se aperfeiçoar. E aqui, chegando ao bloco final, mostrei aqui sobre as fases da Lua. A gente viu ali, né? As fases da Lua, brevemente. Né? Citou ali sobre a Lua quarto minguante, 2 de fevereiro, Lua nova em 9 de fevereiro, Lua quarto crescente em 16 de fevereiro e a Lua cheia, a tal mini-lua, em 24 de fevereiro, 9h30 da manhã. A constelação, ela vai estar na constelação de Leão. Lembrando aí, né? É, há sim essa possibilidade, né, que tinha falado no vídeo do Destaque do Céu de janeiro, também tinha citado em dezembro, mas criei um bloco ali a respeito de esclarecimentos, informações, né, sobre essa interrupção, né, pausa longa aí nas lives dos planetas, das constelações e aí do quadro Observador das Estrelas, né, as edições do quadro Observador das Estrelas. Vou citar já já sobre esse contexto,
né? O Vídeos Drops também estão nesse contexto, mas queria aí pedir gentilmente para que você possa aqui visitar e revisitar aqui os links na descrição para o post dos destaques do céu em fevereiro de 2024, né? Você puder ali visitar, revisitar, comentar, compartilhar com outros observadores do céu, curiosos, é de grande importância e ajuda também. Então os links estão aqui na descrição. Agradeço imensamente quem visita, revisita, compartilha, né? Faz esse compartilhamento, ajuda muito, muito mesmo. E o reconhecimento, né? E elogio também quem faz ali os posts, os conteúdos, agradeço imensamente. E aqui as redes sociais, os links estão aqui na descrição. Temos aqui a página e o grupo do AstroPE no Facebook, né? A página é Grupo da Astronomia de Pernambuco para curtir, e o grupo do AstroPE no Facebook, em que você pode solicitar entrada caso não seja membro, e quem já é membro, agradeço imensamente quem edifica com fotos, vídeos, comentários, reações, interage de alguma forma e tá, ou também só se tá só ali presente, interagindo, partilha alguma notícia, partilha seu conteúdo. Agradeço imensamente. Muito, muito obrigado. Parabenizo quem de algum modo está contribuindo. Não pense não, só quem está ali botando foto, vídeos. Não, agradeço tanto quanto, pois é um espaço ali virtual, digamos assim, que você pode estar ali disposto a compartilhar, né, fotos, vídeos, suas experiências observacionais, comentar, reagir, saudar também, né, saudações, né, seja do dia, frase inspiradora, poema, né, toda a ação ali de movimentação, agradeço imensamente quem faz ali no grupo do Acho Pé no Facebook. E no Instagram é o arroba Grupo Acho PE. Nos siga se você ainda não segue no Instagram. E quem já segue, muito, muito obrigado. É importante também estar ali seguindo nosso Instagram. E aqui no canal, peço gentilmente, né, que você curta, deixe o like, o gostei aqui no vídeo dos destaques do céu, também nos outros vídeos, vídeo das fases da lua, né? Também agradeço quando tem live, também o like, o gostei. Toda essa ação, ela impulsiona para que mais e mais observadores do céu conheçam, né, o dedicado trabalho que faço com muito amor, com muito esforço, empenho, dedicação, compromisso para a divulgação da astronomia, especialmente aí a astronomia observacional. Se já fez tudo isso, muito obrigado e se inscreve, né, se já é inscrito, né, quem é que já se inscreveu aí no canal, muito obrigado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, né? Inscreva-se aqui no canal, de preferência com o sininho ativado, porque com o sininho você diz aí para o YouTube que tem interesse no canal e você vai acompanhando, né? Um vídeo postado, aqui até a live, né? Agendada, melhor dizendo, o vídeo da estreia agendado, aí você é avisado antes, como por exemplo a live, né? Quando tem live, é um lembrete você ficar avisado ali que vai ter, vai iniciar, vai estrear o conteúdo em vídeo. No vídeo dos destaques, né? E na live, quando tem ali você com o sininho ativado, você recebe esse aviso prévio. Muito bom e importante. E agradeço quem é inscrito no canal, com o sininho ativado, agradeço também. E por falar em inscrição, muito obrigado por ser inscrito. Estamos aí nesse valor, assim, ele é um marco, é simbólico, mas é muito representativo, sim, né?
pouco mais de 19.600 inscritos. Agradeço imensamente, né? Um número aí expressivo, ao meu ver, e bem próximo, né, do valor redondo, se é que pode dizer assim, cheio, dos 20 mil inscritos, né? Bem próximo. Cada inscrito, sim, renova aí marcos, tudo mais históricos. Eu ia até ia falar para janeiro, né? Que eu fui aí percebendo. O AstroPL tem 10 anos, né? 3 de novembro de 2023 fez 10 anos. E em janeiro de 24, agora, aí fez 10 anos do canal, né? Eu fiz a inscrição no YouTube do canal, outras estruturas assim, um pouquinho depois. Então, 10 anos do canal do AstroPE. Teve lacunas, claro, né? Produção de conteúdo, outros detalhes. Então, muito obrigado. Então, esse marco aí, 19 mil, um pouco mais de 19.600 inscritos aqui no canal. Então, muito, muito obrigado. Agradeço também, nesse contexto aí do like e gostei, da inscrição, quem acompanha aqui no chat do YouTube. O vídeo dos Destaques do Céu, ele entra como estreia, acompanho juntamente com vocês a estreia do vídeo dos Destaques do Céu, interajo, vou ali na interação também, a partilha de informações correspondentes ali ao que é apresentado. E também agradeço as palavras, né, de valorização, reconhecimento, elogio, parabenização, incentivos, forças, né, também, que aí, nesse contexto aqui, ainda no finalzinho, que peço gentilmente para quem possa fazer a sua contribuição, né, financeira. As outras também são contribuições, tudo que você pode fazer para feito do canal Vídeo das Fases da Lua, você deixa o like, o gostei, deixa seu comentário, isso edifica muito, ajuda bastante. Quem partilha também o vídeo também é muito importante. E há essa parte aqui da contribuição financeira. É através do Pix, a chave do tipo e-mail, uma conta poupança em meu nome, James Solon, para o Banco do Brasil. Então, essa conta poupança do Banco do Brasil é reservada para essas doações e bem simples, né? Fácil, a chave Pix é pix@astrope.com.br. Tem ela até aqui na descrição, pix@astrope.com.br, a chave do tipo e-mail, e que você possa, né, gentilmente fazer essa contribuição. Eu tinha falado ali no vídeo de Destaque do Céu de janeiro, há sim necessidades, assim, para não distinguir, dizer quem, tive duas doações, né, sou grato a essas doações, também compreendo quem não pode doar, mas ressalto que você pode doar qualquer valor que você puder, né? Mesmo que pense que é pouco, mas doe, porque muito me ajuda e confesso sim que muito estou precisando, né? Que quando cita assim, houve duas doações, o valor doado não cito assim para não pensar, o meu nem penso em doar esse valor, é pouco, é muito, para não ter esses detalhes. Mas o que eu quero mais reforçar é que você possa doar, né? Como citei, tenho realmente enfrentado uma situação de endividamento por conta de investimentos que fiz em prol do projeto AstroPE, mas que infelizmente assim a gente, vamos dizer, nessa eficiência, né, de que a gente investe em equipamento, investe em material, doa de tempo e vida também, né, desde a sua energia vital e de outros
recursos, vem se tornando difícil ultimamente ter o financeiro para poder pagar essas dívidas, pagar o que foi investido. E também teve, como eu citei ali no vídeo, de janeiro, né? Teve essa parte, para não esticar muito, né? Esticar aqui o vídeo do destaque do céu de fevereiro. Aí falo assim, né? Porque o veículo é importante para deslocamento, fazia atividades de astronomia, necessidades também de trabalhos, dessa parte de astronomia, oportunidades e tudo mais, né? Contextos assim ligados, que se mistura, né? A parte profissional astronomia pessoal e o James Solon e precisei, né? Fazer ali manutenções, serviços, outros inesperados, né? Então deu uma estremecida. E também assim, né, brevemente aí confessando também, uma reavaliação, né? Cito sim, por que não? É importante dizer, Deus em revelação, em destaque, para mim, a grande importância de rever e melhorar a alimentação, rever e melhorar sono, rever e melhorar hidratação, descanso, o próprio tempo sim dedicado, não que antes estava fazendo e não era para dedicar sim, mas a gente tem que ter um gerenciamento bem trabalhado do tempo dedicado às produções. E sobre essa parte, né, que eu já até tinha falado, mas só para finalizar, das lacunas, né, não está fazendo live dos planetas, live das constelações, edições do quadro Observador das Estrelas e outros, né, até os vídeos drops, tem a ver com isso, né, para que eu possa, nesse tempo que não estou ali no ao vivo, né, aqui é um tempo que eu dedico para gravar, que é para poder ter uma ou outras fontes de renda para poder ir suprindo, mesmo que sejam poucos financeiros apurados, e aí poder, né, pagar energia elétrica, internet, o valor do que foi investido e manter, né, o que se tem. Então tem todo esse detalhe. Até de alimentação, se fala que tem que ter um reforço, preciso de mais alimentação. Eu sei que tem umas coisas assim que a gente fica mexido assim para dizer, porque é algo muito sensível, né? A parte da vida pessoal, embora eu não esteja detalhando, mas já pode assim a pessoa pensar, mas são coisas assim que a gente precisa, né? De algum método, de alguma maneira, tentar partilhar, né? Não é assim só visando a o entender assim de convencer, né? Mas é uma realidade, né? De, de, de vida e acontecimentos dedicados assim a quem trabalha com ciência, a parte da astronomia, né? Realmente é uma realidade. Mas creio que pensem nisso, né? Que possam tomar essa ação, que mesmo um pouquinho você possa doar o Pix, né? Não se preocupe o valor. 1, 2, 3, 4, 5 reais, 10, 20, 30, 40, 50. Não se preocupe o valor que você pode doar, né? Assim, mesmo sendo um valor pouco, mas muitos daqui do Projeto Astropé acompanhando, canal no YouTube, podendo doar, já ajuda, já é uma ajuda sim. Por que não dizer que é uma ajuda? É uma ajuda sim. A gente não está na questão do valor, o ajudar mesmo. Então, muito agradeço. Desculpem novamente ter que dedicar um tempo, né? Novamente aí, mais de 10 minutos e para esse detalhe,
mas é uma solicitação, um pedido realmente de ajuda diante de necessidades e que acredito que possa sim sensibilizar de maneira natural, honesta e sincera, mas sim para poder manter, custear, né, financiar assim, né, investir para o atual tempo e com esperança futuro daqui do projeto AstroPE. Então, pix@astrope.com.br, a chave Pix. Novamente, ela tem aqui na descrição. Eu sempre coloco, né, no chat do YouTube durante o acompanhamento da live, que vocês possam doar e, independente do valor, já agradeço imensamente. Quem doou mês passado, janeiro, muitíssimo obrigado. E se você puder doar neste mês de fevereiro, seja novamente, né, para quem doou em janeiro, ou se é uma doação nova neste mês de fevereiro, agradeço muitíssimo, muitíssimo obrigado, né? Tenha esse agradecimento imenso entregue a você aí do outro lado. Muito, muito obrigado. Bem, então, concluindo a apresentação aqui do vídeo dos destaques do céu, né? Sempre vocês conhecem, tem um grande amor e sentimento, né, por essa ciência tão belíssima, a astronomia observacional, né, que encanta ao observar olho nu, o binóculo, o telescópio e todo o conjunto, né, das informações e detalhes ali, né, apresentados, né? Então, muito obrigado por assistir o vídeo dos Destaques do Céu em fevereiro de 2024. Agradeço que possam aí acompanhar, né, os destaques que o céu proporciona em fevereiro, muito bons mesmo aí para a gente apreciar. E eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado por assistir e olhem para o céu e aprendam com ele. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.